A gente vai conversar hoje sobre o primeiro e mais poderoso ambiente de desenvolvimento da criança, a família, gente. Eu tenho o prazer de mais uma vez receber a Silvia, que vai contar pra gente um pouco sobre isso. A Silvia Bozzi, ela é neuropsicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil, é CEO das Clínicas Potência no Rio de Janeiro, já falou com a gente antes e a gente adora te ouvir. Silvia, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Culturando. Bom dia, Ceci querida. Eu é que agradeço pela gentileza e pelo convite. Mais uma vez podendo estar aqui nessa troca tão significativa para falar sobre um tema que de fato é de suma importância e culturalmente relevante para a sociedade, que é o desenvolvimento infantil, sobre a família no processo do desenvolvimento. Então, meu muito obrigada, querida. É um enorme prazer. Bacana ter você aqui. Silvia, ontem eu já sabendo da pauta de hoje, já sabia que ia conversar contigo sobre o ambiente familiar. E aí eu vendo duas coisas que aconteceram, eu quero esse comparativo. Eu estava assistindo um pedaço de um filme onde eu via uma mãe correndo e ela tinha acho que 4 filhos e 2 babás e uma loucura lá. Eu olhei, eu não me lembro o nome do filme, estava passando de canal assim, e aí a criança queria minha mãe, não sei o que, beleza. Passado isso, eu ao telefone, olhando uns vídeos que o meu sobrinho de 2 anos foi pela primeira vez à natação, e quem vai acompanhá-lo é meu irmão, o pai dele. E aí vendo ele lá, a gente até brincando, porque tinha um monte de mãezinhas com as crianças, e meu irmão era o único pai que podia naquele horário estar passeando com o Bernardo, fazendo a natação com ele. E aí eu fiz um paralelo rápido e falei, gente, amanhã a Silvia vai falar sobre isso. Como é importante, Silvia, a gente fazer parte das atuidades da criança antes mesmo que ela vá conviver fora de casa, não é isso? Eu acho que mais ou menos ontem eu consegui ter dois extremos daquilo que você vai falar hoje. Uhum. É verdade, Ceci, querida. A criança, quando ela vem, né, ao mundo a partir do nascimento, o primeiro núcleo que ela é inserida é o contexto familiar, né, em regra. Então, a importância da estruturação desse núcleo, dos combinados entre pai e mãe, ou se porventura é uma família monoparental, onde essa criança ela vai ser recepcionada somente pelo pai ou pela mãe, esses combinados entre ambos, né? Ou essa estrutura ajustada emocionalmente, como é importante esse aspecto, porque de fato, ali onde a criança está sendo inserida, precisa ter uma base bem conceituada, consolidada, com rotinas, e a participação ativa, porque é ali, dentro desse primeiro contexto, que a criança vai aprender socialmente, culturalmente e emocionalmente. Então, se nós temos uma família bem estruturada, organizada, onde a gente chama muito, dentro do contexto clínico, de ajustada, né, nós usamos muito essa termologia, a criança, ela consegue de forma integrativa se desenvolver de maneira saudável. Então, olha o impacto que a família, ela tem dentro do processo do desenvolvimento e ao recepcionar essa criança. É muito significativo, não é? E aí vou mais ainda. A infância, às vezes é aquela história, Silvia, de a criança depois dá opinião, mas a infância é um período que pode decidir o desenvolvimento para esse futuro adulto? Sim, sem dúvidas, principalmente por conta dentro da primeira infância, né, que vai de 0 aos 6 anos de idade, com uma subdivisão, então ela é subdividida entre 0 a 3 e de 3 a 6. Isso a gente chama de esse percurso, longo percurso, nós chamamos de primeira infância. Então, dentro dessa primeira infância, nós temos ali um crescimento neuronal enorme, de plasticidade neural, de janelas de oportunidades, onde esse cérebro ele está retendo tudo que está sendo apresentado para essa criança e ofertado dentro do seu contexto
do seu ambiente social, do seu ambiente natural. Quando a gente fala de ambiente natural, a gente chama de casa, família, escola onde a criança transita, geralmente ainda dentro da primeira infância, aquelas mais novinhas que já começam a ir para a creche. Então, esses ambientes são chamados de ambientes naturais, né, dentro do processo do desenvolvimento, que é de convívio social ali da criança. Então, esse período é de suma importância nós darmos uma atenção às estimulações qualitativas, porque é um período onde a criança está retendo tudo. Tem aquela coisa assim que antigamente as vovós geralmente chamam, as titias, mas esse menino parece uma esponjinha, ele retém tudo, ele retém tudo que a gente fala. Sim, porque é verdade. Sim, sim. Mas por quê? Porque nesse período de desenvolvimento da primeira infância, esse cérebro ele está totalmente em construção, então ele está retendo tudo para replicar. As crianças aprendem muito por imitação. Então, se o papai está ali, geralmente, fazendo alguma coisa no contexto social, a mamãe lavando a louça, as crianças já começam a desenvolver ali a brincadeira do jogo simbólico, ali em aspectos socioemocionais, ou seja, replicando, espelhando aquilo que a mamãe e o papai estão fazendo. Se o papai é participativo, ajuda nas tarefas de casa, a varrer a casa, geralmente a menina olha aquilo e começa a replicar também com a sua vassourinha de brinquedo. Então, são aspectos culturais e sociais que as crianças, logo nessa primeira infância, já vão retendo e replicando através do que a gente chama de brincadeira simbólica, por conta desse cérebro, que está em grande construção ali, né, com grandes sinapses dentro desse movimento. Então, olha a importância da família de forma sutil e, claro, naturalista, ofertar estímulos qualitativos, participar, seja para levar em atividades extracurriculares, num teatro, num cinema. Então, toda essa exposição, ela vai impactar diretamente, de forma significativa, inclusive em memórias afetivas que essa criança vai carregar ao longo da vida. Engana-se, Silvia, quando um pai ou uma mãe diz que a criança não está entendendo. A criança, por exemplo, você falou de guardar a memória. Por exemplo, eu acho muito triste quando eu vejo uma mãe brigando, gritando com uma criança na frente dos outros, por exemplo, no supermercado. Eu procuro não olhar a cena para que a criança não olhe nos meus olhos e veja que eu estou observando aquilo, porque eu acho que isso, acredito que deve levá-la para frente um trauma, e as mães, às vezes, ela não tem essa noção, né? Não tem. E o que acontece? É exatamente o que nós conversamos aqui ainda há pouco. As crianças, elas criam, né, existe algo dentro do cérebro que nós chamamos de memória episódica, que é aquela memória imediata, onde as crianças ali, elas vão guardar aquela cena imediata, dependendo da latência e também de tamanha emoção que ela está vivendo ali. Então, por exemplo, dependendo da exposição que essa criança ela é ofertada, seja de forma benéfica ou maléfica, aquilo vai impactar, criando memórias afetivas. Então, às vezes, dentro de um comportamento ali que é ofertado pela mãe, pela família, até mesmo de forma involuntária, que pode fazer parte de um marcador biológico do desenvolvimento. Por exemplo, a criança que, às vezes, contribui com uma conversa de adulto ao jantar na mesa. Né? Muitas vezes, menino, não se mete nesse assunto, isso não é assunto de criança. Para tanto, é importante ressaltar, Ceci, que é um marcador biológico do desenvolvimento, que a criança precisa perpassar dos seus 5 aos 6 anos de idade. Então, isso é natural, as crianças contribuem para conversas de adultos. E se, porventura, o adulto que está ali, a família que não tem um conhecimento, não tem, porque a criança não vem com manual de instrução, né? Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Se essa família ela tem uma boa orientação parental, onde ali ela tem toda ofertada uma orientação de como ela pode conduzir
essa criança, nós vamos impactar de forma benéfica, significativa. Ou, muitas das vezes, quando não tem essa orientação, ela pode inibir comportamentos dessa criança que fazem parte de um processo natural do desenvolvimento. Então, é importante essa orientação e a família estar atenta a esses marcadores para que a gente realmente consiga permitir, dentro de um contexto de desenvolvimento, que essa criança se expresse, que essa criança crie memórias positivas ao longo da vida. E isso vai impactar diretamente no sujeito adulto, né, no sujeito emocionalmente melhor ali ajustado, um sujeito que tem uma opinião formada, mais seguro. Então são vários aspectos e fatores junto a características que logo na primeira infância, se bem conduzidas, elas vão servir de base para que essa criança ela seja um adulto seguro no futuro. Sim. Agora, se alguém estiver ouvindo, fala assim, mas Silvia, nós não temos em casa tempo. O pai trabalha, a mãe trabalha, é uma correria. Acaba que a gente não acompanha direito, não tem tempo para isso. Como impor os limites e ensinar as tarefas, Silvia, quando o tempo é curto? Eu gosto muito de utilizar e orientar, né, as famílias onde eu acompanho, as que eu também não acompanho através do canal do YouTube, com psicoeducação, a utilizar para as crianças dentro da primeira infância quadro de rotinas. A rotina ela é fundamental, Ceci, para organizar toda a cronologia de tempo das crianças, porque quando a gente fala de tempo é algo muito subjetivo ainda na cabecinha das crianças. Então, ontem, hoje, amanhã, tarde, noite. Então, quando nós temos um quadro de rotinas com apoio visual concreto, dizendo para aquela criança, mostrando o que precisa ser feito ao longo do dia, a gente trabalha com previsibilidade. Então, olha, horário, filho, e comandos diretos, hora do banho, agora está na hora do banho, lá no quadro de rotina, e depois do banho, o que vai acontecer? Almoço, e depois do almoço, escovar os dentes, para preparar o material para ir para a escola. Então ali você já vai ensinando, inserindo a criança, além da rotina, também esse apoio visual concreto, ela se organizar, ela se estruturar, implementando tudo isso com a ajuda e o apoio, claro, da família. Então, e praticamente assim, utilizar o tempo que tem junto para organizar isso e enquanto não estiver junto, deixar organizado, como você falou, em tarefas, mas que a criança tenha a responsabilidade de fazer as coisas mesmo quando ninguém está olhando, né, Silvia? Sim, sem dúvidas. E essas aproximações, elas vão sendo gradativas e sucessivas, né? Nós chamamos até como teoria de base, é uma forma que nós utilizamos dentro da ciência, a aba da análise de comportamento, encadeamento por respostas. Então, de forma gradativa, nós vamos mostrando essas tarefas de maneira sucessiva, inserindo para que a criança ela vá retendo. E as crianças na primeira infância, geralmente, quando tem um apoio visual concreto, uma família bem estruturada, que demanda ali de uma rotina ajustada, organizada, as crianças pegam muito rápido. E é uma questão de tempo, mas sempre é importante lembrar e ressaltar que esse aprendizado ele precisa ser de forma respeitosa. Onde se a criança ela não vai aprender de uma hora para outra como nós adultos. Então existe um processo e um caminho transitório onde a família ela precisa ter esse olhar cuidadoso, sempre atuando com comportamentos reforçadores ali muito bem, e se porventura ela errar em algum momento, comportamento de acolhimento a essa criança, um olhar acolhedor, né, palavras de carinho, elas vão impulsionar para que esse cérebro e essa criança repita novos comportamentos. Então, muito bem, você conseguiu. Tá tudo bem se você dessa vez não conseguiu fazer assim, mas vamos juntos da próxima. Então, impulsionar, potencializando esse comportamento, incentivando sempre a criança com palavras de carinho e acolhimento de forma respeitosa. Eu digo que é a cereja do bolo. Esse é um start onde a gente consegue sempre ali deixar a criança entre zona de estimulação, zona de conforto e zona de estimulação.
nunca em zona de desregulação, porque ninguém aprende nada desregulado, né? Triste, chateado. Então é importante, através desse aprendizado, nós criarmos memórias positivas. Puxa, como foi legal aprender com a mamãe ou com o papai, como é legal participar disso. Então, porque eu sempre estou sendo elogiado, esse cérebro ele vai entendendo e a gente vai condicionando essa criança de forma respeitosa, amorosa, que é legal dar conta das rotinas de casa e ajudar o papai e a mamãe. Ou seja, me respeita e eu vou te respeitar mesmo com a tua idade, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas é uma criança, a gente usa de autoridade em cima dela e não é esse o caminho. Não é, né? Existem famílias que utilizam ainda essa educação, né, parental rigorosa, mas pesquisas recentes comprovam que esse tipo de educação, ela não é benéfica para as crianças, né? E para ninguém, porque se coloca no lugar da criança. Se ninguém gosta de ser imposto a nada, claro que existem normas e regras, mas até essas normas e regras, elas precisam ser estrategicamente passadas para as crianças de forma suave, sutil, através do brincar, porque as crianças aprendem brincando. Então, se eu chego com comando direto, né, já apontando aquela criança, coagindo, inibindo, eu vou criar memórias afetivas negativas. Agora, se eu chego de forma colaborativa, ajudando aquela criança, dando modelo, dando apoio visual, mostrando que aquilo é legal e os benefícios de, por exemplo, vamos organizar o quarto, de guardar cada coisa em seu lugar e que quando eu buscar, eu vou ter aquela coisa ali já organizada, mostrando os benefícios para a criança, né, do objetivo direto, isso é de suma importância, porque quando eu faço, eu dou um modelo, eu estou junto, eu impulsiono, eu potencializo a aprendizagem daquela criança. Então eu entendo que isso é muito mais significativo, criar memórias positivas junto com o teu filho, do que somente apontar. Faz isso, faz aquilo, não faz isso. Puxa vida, que memórias, e aí eu pergunto, que memórias você quer que seu filho tenha com relação a você, papai e mamãe? Sim, e quando ele tiver a liberdade, ele vai fazer tudo ao contrário, porque ele falar, quer ver que eu posso agora fazer tudo ao contrário, não é? Exatamente. Não é? Fala, não, então eu vou fazer o contrário para mostrar que agora eu posso. E isso é muito triste. Silvia, é legal também quando os pais forem ensinar, os pais são responsáveis, porque às vezes a criança acaba sendo criada, né, por outras pessoas da família. Sim. Mas é legal, por exemplo, o comparativo para ensinar o que é certo e errado, mostrar o que é errado também? Sim, sem dúvidas. Hoje nós temos muitos inclusive ferramentas, instrumentos, né, onde psicoeducacionais que conseguem dar suporte para o aprendizado dessa criança, sejam livros, jogos educativos, né, nós temos várias estruturas com apoio da tecnologia também, nós temos tela interativa, onde ali a gente já consegue ir inserindo aquilo que é benéfico e aquilo que coloca, né, que pode colocar essa criança e essa família em fatores de riscos. Então é importante ter todo esse cuidado. Se houver dificuldade, a família seja cuidador, né? Muitas vezes, como você falou, a mamãe e o papai trabalham muito e às vezes aqui na clínica mesmo nós treinamos, fazemos orientação parental com a família e com um cuidador próximo. Então, trazer essa psicoeducação para todo o contexto familiar, vovó, vovô, que às vezes também cuidam, abraçam a causa, acolhendo a criança e a família. Então, todos falarem a mesma língua através de psicoeducação, orientação parental é de suma importância, porque nós não vamos criar um ambiente somente protetor, onde a família deve fazer tudo pela criança, mas um ambiente de acolhimento respeitoso, onde nós vamos impulsionar essa criança, trazendo fatores de proteção e estrutura para que essa criança se desenvolva emocionalmente, um sujeito equilibrado, estruturado, saudável mentalmente, forte, para que ele possa, de fato, contribuir também junto à sociedade com as suas tarefas. Agora, Silvia, tem pergunta de ouvinte aqui querendo saber como lidar com criança birrenta. Será que fui eu que errei? Diz aqui a Selma.
Primeiro quero agradecer a Selma, ouvinte querida, né, por essa pergunta. Isso é algo muito relevante, que as famílias também chegam aqui na clínica com essa dúvida, né. Nós primeiro precisamos entender, quando nós falamos de comportamento, né, onde a gente cita assim, birra, a birra nada mais é do que um comportamento ali, né, disruptivo que a criança perpassa. Então, primeiro entender, talvez, o antecedente. O que está acontecendo para essa criança estar emitindo esse comportamento de birra? Será que realmente é birra? Será que ela está entendendo aquilo que está sendo colocado para ela? Ela tem maturidade cognitiva, né, quando a gente fala sobre isso? Será que neurologicamente essa criança já está bem desenvolvida? Será que ela necessita de um apoio visual concreto? Então, olhar para essa criança como um todo e tentar entender o porquê da emissão daquele comportamento é importante. E segundo, o que está levando o reforço desse comportamento, né? Por que essa criança está emitindo isso? Será que está sendo reforçado de alguma forma? Às vezes as crianças, por exemplo, que ainda não têm uma comunicação verbal muito clara, elas, por conta dessa ausência da comunicação, elas não conseguem se comunicar claramente, elas apresentam um comportamento de birra, se jogam no chão, porque não estão sendo compreendidas, né, de maneira adequada, e que elas necessitam naquele momento, porque ainda não tem o desenvolvimento maturacional ali da linguagem. Então, o choro é uma forma primitiva, o comportamento de birra, de reivindicar aquilo que eu quero. Então, se ela não está conseguindo, se a mamãe, o papai, tio, vovó não estão conseguindo entender aquilo que eu quero, eu vou chorar, eu vou bater o pé, porque assim eu entendo que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Eu vou chamar a atenção. Então, é importante o adulto, de forma muito acolhedora, observar isso e tentar entender o que essa criança quer. Se porventura for algo que coloque em risco, ou que o papai e a mamãe não possam ali ofertar naquele momento, de forma acolhedora, carinhosa, abaixar ali, tentar acolher a criança, esperar ela se acalmar e depois ir explicando dentro da sua idade de desenvolvimento, utilizando as melhores estratégias para que essa criança possa entender. Seja com apoio visual, seja através de jogos, através de livros ou de estratégias de psicoeducação, que ela não deve machucar o seu corpinho. Muitas crianças se jogam, né? Apresentam um comportamento até de autolesão para reivindicar aquilo que elas querem. Então a gente precisa entender primeiro essa criança como um todo, esses comportamentos, o antecedente e o que está reforçando para a gente poder instrucionar a família com total segurança, mas ter sempre o cuidado na hora de nós citarmos se isso realmente é uma birra ou é uma forma de comunicação da criança. Olha, bacana. E Silvia, eu vou dizer, a prosa com você aqui é maravilhosa. Tem um montão de gente dando parabéns para você. A Selma agradeceu, ela falou que é uma fase difícil mesmo, complicada. A Maria Eunice também, o seu João, seu Manuel ligado, gostando muito do papo. Quem te manda abraço é a Bárbara e Larissa, participando do nosso WhatsApp aqui. A Silvia sempre é muito bem-vinda. Silvia Bose, muito obrigada por dar um tempinho aí e nos atender aqui no Culturando, o nosso programa que traz educação, traz saúde mental, psicologia infantil, e você realmente sempre soma muito aqui para as nossas manhãs. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Ceci, mais uma vez pela gentileza, e é um prazer, foi um enorme prazer estar aqui com você, me coloco à disposição, querida. Conta pra gente as tuas redes sociais para que as pessoas comecem a te procurar, te seguir, né, essas lições lindas e tudo que você traz pra gente. Obrigada, querido. O Instagram é Silvia Kelly Bose, é o Instagram profissional, potência.desenvolvimento infantil, e o canal do YouTube Silvia Kelly Bose. Maravilha, adorei. Silvia, uma excelente terça-feira para você, viu? Deus abençoe. Para você também, querida. Obrigada, um beijo a todos, para você também. Um enorme especial, querida. Tchau, tchau.